Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 27 de junho. E o Comitê de Política Monetária, responsável por fixar os juros básicos da economia, avaliou que, a depender da inflação, a Selic pode cair já em agosto. A ata da última reunião foi divulgada hoje. O documento apontou que há espaço para um afrouxamento da política monetária a partir do próximo encontro, marcado para agosto. Segundo a ata, a avaliação predominante entre os membros do comitê é de que a desaceleração da inflação pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo de mudança de direção já na próxima reunião. Mas, segundo o Banco Central, outro grupo menor ainda se mostrou mais cauteloso com as decisões. A informação consta da ata de sua última reunião, realizada na semana passada, quando a taxa Selic foi mantida estável em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos e meio. Houve unanimidade entre todos os integrantes do Copom ao concordar que os passos futuros da política monetária vão depender da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação e, em particular, de maior prazo. A ata afirma ainda que o atual estágio do processo desinflacionário tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, o que demanda cautela na economia. O Copom lembrou também que vai conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação. O coronel do Exército, Jean Júnior, afirmou hoje à CPI dos atos golpistas que foi infeliz e que se arrependeu de ter proposto uma ação do Exército diante da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas no ano passado. O Supremo Tribunal Federal autorizou o coronel a ficar em silêncio para não se incriminar, mas o militar decidiu responder às perguntas. O ex-chefe da PM do Distrito Federal, Coronel Jorge Naime, apresentou um atestado para não comparecer à CPI de 8 de janeiro, mas quando a comissão decidiu reexaminar o documento, ele resolveu depor, mesmo sem o resultado do laudo. A comissão que investiga os ataques a Brasília, ele disse que, nos 5 meses em que se encontra preso, não soube exatamente do que está sendo acusado. Ele é suspeito de omissão durante os atos de radicais. O militar foi convocado para depor na CPMI da condição de testemunha, não de investigado. Naime afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, informou na manhã de 8 de janeiro que haveria invasões de prédios públicos em Brasília. Naime afirmou ainda que o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, havia recebido os mesmos alertas em seu telefone pessoal. O coronel disse que as tropas da PM seguiram um programa de ação elaborado 2 dias antes dos ataques, mas que a falta de atualizações no domingo resultou em um planejamento subestimado. Ele acrescentou que está claro que a PM falhou em seu planejamento. E atenção, as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2023, começam hoje. Os estudantes que quiserem participar têm até o dia 30 de junho para garantir a sua bolsa de estudos. A primeira lista da chamada será divulgada no dia 4 de julho e o aluno tem até o dia 14 para comprovar as informações e apresentar a documentação necessária. A segunda lista da chamada acontecerá somente dia 24 de julho. E os remédios ficaram mais caros em maio. É o que aponta um levantamento feito por uma empresa especializada no mercado de medicamentos. Segundo a pesquisa, esse aumento foi de 6,6%. O levantamento foi feito na região metropolitana de São Paulo. A pesquisa foi feita pela Precifica, que é uma empresa especializada em estratégias de precificação. O índice de preços de medicamentos no e-commerce subiu 6,6% em maio em relação a abril. O estudo tomou como base os remédios mais procurados, pertencentes a 9 grupos diferentes.
Foram verificados os valores em 6 grandes redes farmacêuticas que vendem os medicamentos no e-commerce. O principal destaque de alta ficou com os antigripais, que registraram um aumento de 21,76% na variação de maio. No mês anterior, os mesmos medicamentos haviam tido queda de 14,36%. Em seguida, vieram os antialérgicos, com avanço de 13,18%, e em terceiro, os anticoncepcionais, com 7,31%. O único grupo que apresentou queda no período foi o de antiparasitas, com um recuo de 34,04%. Segundo os responsáveis pela pesquisa, alguns fatores explicam o aumento nos preços dos medicamentos. Os principais são o reajuste de preços feitos no final de março, a mudança no clima, a maior incidência de chuvas e o repasse de preços das fábricas. A OMS Europa alertou hoje que a Covid-19 não desapareceu. Cerca de 1.000 pessoas ainda perdem a vida por semana no continente em decorrência do vírus. Não se pode baixar a guarda em relação à Covid-19, que ainda provoca muitas mortes por semana na Europa. A Covid-19 não desapareceu. Quase 1.000 novas mortes continuam ocorrendo na região todas as semanas, e isso é subestimado devido a uma queda nos países que relatam regularmente mortes por Covid-19 à OMS. Em 5 de maio, a OMS declarou que a pandemia de Covid-19 deixou de ser uma emergência sanitária mundial, mas está longe de ser superada. O diretor da organização pediu às autoridades que garantam a vacinação de pelo menos 70% da população vulnerável e lembrou que se trata de uma doença complexa da qual sabemos muito pouco. A estimativa é que 1 em cada 30 europeus tenha sofrido Covid de longa duração nos últimos 3 anos. E olha só essa notícia. No oeste da França, uma criação de coelhos funciona de um jeito bem diferente do modo tradicional. Priorizando o espaço e maior cuidado com a espécie, o bem-estar do animal é priorizado. O objetivo dos criadores é fazer com que os coelhos se sintam bem para se desenvolverem melhor. Em Maine-et-Loire, no oeste da França, centenas de coelhos brincam em cercados especialmente projetados, enquanto outros aproveitam uma boa soneca. Por aqui, as tradicionais gaiolas apertadas viraram coisa do passado. Recém-desmamados, são mais de 7.800 coelhos de pelo branco que se divertem nos espaços enquanto correm ou se levantam para roer um pedaço de comida. Toda essa agitação seria impossível se estivessem nas tradicionais gaiolas de arame de 30 centímetros de altura, destino de mais de 90% dos coelhos de criação no mundo. Além da busca pelo pioneirismo no processo de criação mais amigável e respeitoso com o animal, a iniciativa também tenta se antecipar às possíveis mudanças na legislação europeia. Le but, c'est vraiment d'anticiper l'évolution de la législation européenne. O objetivo é realmente antecipar as mudanças na legislação europeia, que vai proibir a criação de animais em gaiolas no futuro. Portanto, podemos continuar a promover a carne de coelho, continuar a criar coelhos e também recrutar novos consumidores, dizendo: você tem um animal que durante o processo de criação teve a melhor vida possível. E também recrutar amanhã novos criadores com novos conceitos. No centro de criação, os coelhos têm um espaço 80% maior do que no sistema convencional. O local é revestido com grades de plástico em vez de grades de metal para melhorar o conforto. O espaço acima dos animais é bem maior também. Cada unidade também possui um compartimento que tenta reproduzir uma toca na natureza. Muito mais conforto, aconchego e respeito ao animal, para que felizes possam se desenvolver melhor. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais!